momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele autora a fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda assim vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa pregação cristã. Nós hoje aqui vamos dedicar o nosso serviço ao Sr. José Freitas, que faleceu em Taunton, na semana passada, e dando os sentimentos à sua família toda, onde eu conheci este homem em jovem idade nas Flores, mas infelizmente nos últimos anos não tenho visto, mas para a família toda os nossos sinceros sentimentos, que nos dê forças. Também nós queremos dedicar o serviço, porque Deus é grande, para todas as pessoas que sofrem de cancro, para todas as pessoas que sofrem de doenças, para que Deus dê força a todas essas pessoas que recebem má notícia dos seus médicos e pessoas que têm poucas esperanças ou pessoas que estão fracas de tanto lutar pela sua doença. Para que o Senhor o abençoe todos pela força divina do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E nós hoje temos uma mensagem que é muito especial para todos nós, povo cristão, seguidores de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, do capítulo 5, do verso 13 a 16. E podem abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus e também ler junto a nós, verso 13 a 16. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, 13 a 16. Disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que lhe brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós ouvimos as palavras de Deus, as pregações, e nós reconhecemos o mundo ao nosso redor, da maneira que estão pessoas a viver, o grande sofrimento, não só de doenças, mas destruições de pessoas que estão a destruir, e cada um tem a sua opinião, e as pessoas vivem nas opiniões e nas liberdades de cada um, que custe o custar ao próximo. E isso não é realmente da maneira em que nós, povo cristão, deve viver. Por outro lado, nós podemos ver que, por muitas vezes, nós ouvimos promessas de Deus, por muitas vezes nós não podemos vê-las na presença da nossa vida. Primeiramente, para nós entender o Evangelho de hoje, nós temos que ir também a Romanos, e se nós formos ao capítulo Romanos 8, e se nós ler o verso 28, nós podemos ver uma das razões que muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos de Deus. Ora, nós sabemos que Deus corre em tudo para bem dos que o amam, daqueles que segundo ao seu
de signo são eleitos. Mostra que Deus que faz o melhor para aqueles que o amam. Jesus Cristo traz este evangelho daqui e diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Primeiramente, precisamos nos lembrar de que estamos falando neste sal da terra de Jesus, no contexto das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Jesus está falando e chamando a atenção para, neste tempo, nestes dias de hoje, vós sois o sal e a luz. Isso é uma afirmação que Jesus nos faz ao ser humano. Tem o dom de ser sal e luz, pois não está escrito, vós podeis ser o sal e a luz. Não está escrito dessa maneira. Jesus não disse que nós podíamos ser. Pelo contrário, está escrito, vós sois o sal e a luz. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós somos o sal da terra. Para a nossa cultura portuguesa, especialmente pessoas da minha idade e um pouco mais novas do que eu, não muito mais novas, mas um pouco mais novas do que eu, podem talvez se lembrar. Quando Jesus fala no sal, muita gente pensa que Jesus está falando que o sal que dava um tempero à comida, e é verdade. Mas Jesus estava falando numa coisa ainda mais profunda. O que era o sal? O que é que nós fazíamos com o sal antigamente, antes de haver o frigorífico? Havia aquele sal que as pessoas matavam porco, matavam vacas e botavam aquelas carnes e com sal para quê? Para que a carne não apetecesse. Jesus está falando, é isso mesmo, nós temos o sal, nós temos a pessoa que entramos num grupo de pessoas e nós somos o sal, para que aquelas pessoas não se percam, para que aquelas pessoas não saiam da palavra de Deus. Nós somos o sal para aquele grupo de pessoas. Por causa disso é que é muito interessante quando nós nos juntamos como a Igreja de Cristo, em nós ter a verdadeira palavra de Deus, que é o sal da nossa salvação. E por outras palavras, é o sal, a palavra de Deus, que não nos deixa perder a nossa alma. A luz, Jesus fala na luz, nós podemos ver o que é a luz. A luz é uma visão, nós acendemos a luz da nossa casa todos os dias, não é verdade? Se apagasse as luzes, ficávamos às escuras. Se não houvesse a luz e a eletricidade, nós não podíamos fazer o que estamos fazendo no computador e tudo isso. Não era essa luz que Jesus falava. Jesus falava na verdade da sua palavra. Quando nós pregamos a verdade da palavra de Deus, as pessoas devem prestar atenção, devem de ouvir, devem guardá-las para a sua salvação própria. Para que a gente nota que o nosso corpo é como a carne sem o sal. Mas o nosso espírito precisa desse sal, precisa da palavra de Deus, precisa da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Isto é, o ser humano tem um dom de ser. Nós temos o dom porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, se nós recebemos Jesus Cristo, se nós somos um povo cristão. Nós não podemos dizer que somos cristão, um povo cristão, por alguma coisa que nós façamos, mas foi porque Ele fez e nós acreditamos, nós temos fé nele e nós obedecemos a Ele. A questão deste Evangelho é que fazemos com essa nova capacidade de sermos o sal e a luz. É a nossa escolha. O verso nos diz e nos chama a atenção a relação da parede de destruição que nós, por muitas vezes, fazemos na nossa vida. Nós fazemos uma parede que não é parede feita por Deus, uma parede que nos separa de Deus. E é por causa disso que Jesus Cristo está falando que nós não podemos esconder uma luz debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, que vai ser vista. Nós não podemos pôr uma luz na escuridão que não dê luz. E nós não podemos pôr uma pessoa crente em Deus. Se nós somos crentes em Deus, nós não podemos apagar a nossa luz, a luz que nós temos no nosso coração, o Espírito de Deus que é em nós, e nós devemos em contar, desabafar, em testemunhar desta luz. Para que nós não se esqueça. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Contudo, ele é chamado para entendermos que somos sal e que somos luz, mas que essa luz não é um próprio nosso.
mas a luz de Deus que nos ilumina e nos chama a fazermos o mesmo. Que luz foi aquela luz de Jesus Cristo, quando ele viveu pelo mundo fora, quando ele viveu no mundo de pecado, mas ele rejeitou o pecado. Ele sempre obedeceu à palavra de Deus e por causa disso ele foi à cruz sem pecado. Porque se ele peca uma vez só, ele não podia ser o nosso Senhor e Salvador. Por isso ele veio sem pecado e ele partiu do mundo sem pecado. E nós que devemos tentar o mesmo. Como neste verso diz, a certeza de que somos sal e luz, dependentes a qualquer coisa da nossa vida. Porque muitas vezes nós todos temos aquele pensamento, o que é que está a meu redor? Se Deus mudasse a minha vida, se Deus fizesse isso na minha vida, eu ia servir mais a Deus. Não é isso. Não é isso que o povo cristão faz. O povo cristão faz é, ele escolhe em seguir Jesus Cristo. Não faz diferença, não depende o que é que está na nossa vida. A vontade e o amor a Deus deve ser mais forte do que tudo que o inimigo põe no nosso lado. Coloca na nossa frente. Porque muitas vezes até o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração. E nós devemos sair. Nós devemos, pela fé em Cristo, se aproximar mais de Deus e da sua palavra. Porque é a luz que nos guia. E essa luz vem só pelo meio de fé em Cristo. E por causa disso é que ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, que é Deus conosco, e nós temos esse dom, nós temos esse Espírito Santo em nós, e é nesse Espírito Santo que eu vou falar agora por alguns momentos. A Bíblia diz que nós temos o Espírito bom e o Espírito mau. Primeiramente, para que vocês entendam, o ser humano quando nasce, quando nós saímos da nossa mãe, quando nós respiramos o primeiro ar, o ar sujo, pecador deste mundo, nós até choramos. Não é interessante que a criança chora após respirar o primeiro ar que entrar no mundo? Nós temos o espírito que é o espírito mau, que é o espírito humano, que é o espírito mundial, que é o espírito que não obedece a Deus, que é aquele espírito que mesmo que convenceu Adão e Eva em desobedecer a Deus. É esse o espírito que nos faz chorar. Mas também nós temos um outro espírito que entra em nós por escolha. Porque nós, quando nascemos, nós somos pecadores, nós somos humanos. Mas Deus nos dá a oportunidade em nós se tornar filhos de Deus. E nessa altura que nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós escolhemos e acreditamos no seu nome, no nome de Jesus Cristo, aí é que nós recebemos o espírito de força. O espírito que é de Deus não é aquele espírito do medo, mas o espírito de força, o espírito de fé. E por muitas vezes nós precisamos em sustentar, ou aguar, ou concordar, ou então entender como é que esse espírito trabalha em nós. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra como é que esse espírito trabalha em nós. Vocês já ouviram muitas pessoas bastante religiosas dizer, não se falem coisas de Deus e coisas assim, que isto não é agradável para todos. Sim, querem pôr a luz que devia estar dentro da pessoa, querem-la pôr debaixo da mesa, guardá-la debaixo da toalha, para que ninguém veja. Nós não temos aquela grande vontade ou aquela grande fé em Deus, em testemunhar de Deus. Testemunhar de Deus de uma maneira que nós não se importam o que é que as pessoas ao nosso redor acreditam ou não acreditam. Eu acredito em Deus. Eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por causa de eu receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu acreditar em Deus e não ter vergonha do seu Evangelho, em testemunhar de Deus, aí eu recebo o Espírito Santo, que é aquele Espírito de força, que é o Espírito que me levanta, é o Espírito que me cura, é o Espírito que me dá aquela certeza absoluta que Deus está comigo. E não faz diferença qual é os vales que eu estou passando na vida, mas eu estou acompanhado porque Deus está sempre comigo. Para muitas pessoas hoje que se encontram, e estou falando com pessoas que estão bastante doentes, pessoas em bastantes dificuldades na vida, e talvez nós temos que acordar esse espírito que Deus nos oferece, ou então nós temos que receber o espírito que Deus nos oferece.
Será que de verdade nós nunca se abrimos para receber esse Espírito, essa luz, para que essa luz brilhe, para que essa luz possa nos iluminar de dentro para fora? A mesma coisa como um milagre, uma bênção, uma cura. Muitas vezes nós queremos essa cura. E nós pedimos tanto a Deus para que a gente receba essa cura. Mas nós estamos tanto preocupados com o nosso corpo. Nós não demos valor, nós não demos o tempo em nós falar com Deus a respeito de qual é a raiz desta doença. De onde é que essa doença nasceu? De onde é que essa doença está crescendo? De onde é que essa doença está a se espalhar no meu corpo? Onde é que está essa raiz doentia, essa raiz que me está destruindo o corpo? Além que a raiz não possa destruir a alma, se nós temos Deus no nosso coração, Deus no nosso espírito, nada pode matar a nossa alma, nada pode matar o nosso espírito. Só Deus, mais ninguém, pode matar a nossa alma. Só quando nós escolhemos em não seguir Deus, quando nós escolhemos em não obedecer à palavra de Deus, e nós partimos deste mundo, e nós chegamos ao julgamento, só Deus e mais ninguém pode destruir a nossa alma. Só Deus pode dizer: eu não te conheço. Só Deus pode dizer: tu não podes entrar no céu porque tu não recebeste o meu filho, que eu te enviei a salvação eterna. E só nesse momento é que nós podemos perder o nosso espírito, a nossa relação com Deus no céu para sempre. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entre no céu. E Deus quer que aqui na terra nós o conheça, aqui na terra nós o peça. Mas Deus não vai fazer trocas com ninguém. E eu quero falar com essas pessoas que não têm muita saída, não veem saída nenhuma, essas pessoas que não acham, nem ouvem uma boa notícia do seu médico, não se sentem bem. Eu quero vos dizer que Jesus Cristo disse: vós seja o sal da terra. Vós seja o sal da terra. Eu acabei de dizer há pouco tempo, em Portugal e aqui nos Estados Unidos, há muito mais anos para trás, mais do que em Portugal, porque a vida é assim, mesmo assim. Nós tínhamos que pôr o sal na carne para que a carne não apodrecesse. Se não fosse pelo sal, a carne apodrecia. A única maneira que eles botavam o sal na carne era para a carne não apodrecer. Da mesma maneira que Jesus Cristo usou no Evangelho de hoje a importância do sal, a importância da verdade da palavra de Deus, a importância do Espírito Santo, que é o sal para a nossa alma, que é o sal para o nosso corpo, para que a doença não destroia a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos da palavra de Deus. Deus não vai curar ninguém por causa de que nós merecemos. Deus não vai curar ninguém porque a gente não quer morrer ou a gente não quer adoecer. Nada disso. Deus cura o coração, a alma de todos os crentes, aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. E os nossos serviços, a minha pregação, estou dedicado por muitos anos a pregar exatamente isso. Que não há coisa mais importante que a salvação da nossa alma, e nós teremos o julgamento um dia, e eu não quero que ninguém de vós chegue lá e diga: eu não sabia. Vocês podem não escolherem aceitar a mensagem, mas vocês não podem dizer que não ouviram a mensagem. E a mensagem é esta: vós sois o sal da terra. Ouça o estudo completo dos nossos estudos bíblicos para poder entender mais sobre este assunto do sal e a luz da terra. Jesus nos ensina, ele orou ao Pai por todos os seus seguidores e disse, ele não orou só para os seus apóstolos naquele tempo, Jesus orou por todos nós. Veja o que é que Jesus disse em João 17, no verso 16 a 18. Eles não são deste mundo. Primeiramente, eles não são deste mundo. Nós que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, nós que recebemos Deus como Senhor e Salvador, nós conhecemos, nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Por isso Jesus disse, eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus também sabia que não era deste mundo. Santifica-os na verdade. Jesus está rezando para que Deus nos mostre a verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo da mesma maneira como Deus enviou o seu Filho ao mundo. Nós também somos enviados para o mundo. A nossa missão, o nosso desejo, é em nós sair e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós testemunhar de Deus em todo lugar, toda a criatura. Não é em nós se fechar num grupo só de crentes, mas em nós se unir, em nós aprender a palavra de Deus, o plano que Deus tem para a nossa vida, e depois nós saímos e nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo por toda a parte. Há muitas pessoas que pensam que esse Evangelho de Jesus Cristo só cabe aos padres, pastores. Não. Jesus Cristo mostra que nós todos temos a mesma chamada e nós todos temos o mesmo dever em pregar a palavra de Deus. Jesus continua. Ser sal da terra é, portanto, saber temperar a nossa vida. Quando Jesus diz, eles não são do mundo, está falando nos crentes, seguidores de Jesus Cristo. Como eu também não sou do mundo, Jesus estava falando, testemunhando de si próprio. Ele não era deste mundo. Ele não precisava vir a este mundo. Ele podia ter ficado no céu. Ele veio a este mundo para mostrar para todos nós o amor que Deus tinha por nós. E Deus tanto amou o mundo, como diz em João 3,16, que enviou o seu Filho para todo aquele que crê nele. E nós temos que reparar nestas palavras, nesta mensagem, não é nos ensinos que estão para aí à toa, mas o que é as palavras de Jesus Cristo. Ele então diz, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós fomos chamados por Deus para nós ir pelo mundo fora, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhar de Jesus Cristo. E as pessoas vão... Sim, as pessoas vão ficar ofendidas, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te negar, isso tudo. Jesus Cristo sabia disso tudo. Jesus Cristo disse, e se o mundo te aborrecer, não te admires, que já me aborreceu a mim primeiro. Jesus Cristo pregava a palavra de Deus, Jesus Cristo fazia milagres, Jesus Cristo fazia tudo isso e o povo continuava sempre a rejeitá-lo. E é interessante que 2000 anos depois, o povo ainda hoje rejeita a sua palavra. Por causa disso é que Jesus Cristo disse, são muitos os escolhidos, os convidados, mas poucos os escolhidos. Mas no verso 28, do capítulo 8 de Romanos, nos mostra quase o significado e a importância em nós amar a Deus. Porque diz desta maneira, ora, nós sabemos que Deus faz tudo para bem daqueles que o amam. Em outras palavras, se nós não amamos a Deus, tudo o que eu estou falando aqui não serve. Se nós disserem, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo o Espírito Santo, mas nós rejeitamos o Evangelho de Cristo, nós rejeitamos os seus ensinos, a sua palavra, e nós continuamos nos nossos ensinos, nas nossas tradições, nada disso vai trabalhar. Porquê é que a gente, por muitas vezes, culpamos Deus porque a gente não quer culpar a nós próprios? Mas nós somos a luz do mundo. Em outras palavras, a nossa luz brilha nos olhos de Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos o seu Filho Jesus Cristo e imitamos o nosso Senhor e Salvador, imagina os olhos de Deus fixados em ti, da maneira que Ele se sente, e por causa disso é que Ele diz, tudo o que tu pedires em meu nome, o Pai o te dará. E vem aquela pergunta, mas eu penso muitas coisas a Deus e nada acontece. Mas como nós falamos com Deus, é importante. Porque se nós falarmos com Deus do coração, Deus ouve. Se nós falarmos com Deus do nosso desejo, da nossa maneira, só dos nossos lábios, Deus não ouve. Imagina a história de Jonas. Jonas era um homem que falava com Deus. Deus tinha o enviado a uma cidade, ele não quis ir àquela cidade. Não era dizer que Deus não ouvia. Ele falou com Deus, mas ele
rejeitou, ele não fez o que Deus me disse. Deus queria que eu fosse para uma cidade, ou foi para outra cidade, para um outro lugar mais longe. O que é que acontece? Ele só se arrepende quando cai na barriga do peixe. E ele teve 3 dias na barriga do peixe. E da barriga do peixe ele falou com Deus e Deus ouviu. Deus ouve. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele arrependeu-se, ele pediu perdão a Deus. E ele disse a Deus, se me salvares desta, eu vou fazer tudo à tua vontade. O que é que acontece? Acontece que Jonas recebeu o perdão de Deus. Jonas foi seguir na missão que Deus tinha mandado e muita gente se arrependeu e ele salvou muita gente. Na situação que nós nos encontramos, irmãos e irmãs, na nossa vida, por muitas vezes nós perdemos as esperanças, nós perdemos a coragem, nós nos encontramos numa vida tão difícil, uma situação tão rigorosa de doença, de problema, e nós mesmo assim ainda não caímos na presença de Deus com arrependimento. Eu fiz uma coisa errada. Eu não vivi da maneira em que Deus quer que eu viva. Eu fiz qualquer coisa que era contra a vontade de Deus, mas hoje eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu hoje vou para Deus e vou pedir perdão a Deus, como aquele filho chegou depois de cair, tratar dos porcos, depois de perder tudo o que tinha. Ele voltou para casa e ele disse, eu pequei contra ti, contra o Pai do céu. Um dos remédios melhores que o ser humano pode ter é cair em si, reconhecer quem é pecador e se aproximar de Deus e pedir perdão a Deus. Se entregar a Deus e seguir Jesus Cristo. E testemunhar ao próximo que é seguidor de Jesus Cristo. Para que a tua luz possa brilhar. Para que o teu sal possa ser um tempero para muitos que se encontram perdidos. E nós falamos desta maneira porque nós podemos ver que um cristão, tendo esperança, tendo ânimo, alegria, amor, etc., conforme o fruto do Espírito Santo. Se nós nunca recebemos o Espírito Santo, nós nunca temos o fruto para produzir do bem. Qual é o fruto que nós podemos mostrar? Que é o amor, a paciência, o perdão. Tudo isso ilumina os olhos de quem está às escuras, de quem perdeu as esperanças. Aqueles que não têm confiança em Deus porque não conheceram Deus, nunca chegámos a conhecer quem é esse Pai que enviou o Filho ao mundo para a nossa salvação. Se nós escaldear farinha no sal, nunca vai temperar a comida da maneira que era para temperar. Se nós escaldear açúcar, que é doce, mel, que é doce, com sal, o sal não vai funcionar e temperar a comida da maneira que é. Se nós misturar alguma coisa na palavra de Deus, a luz nunca brilha no nosso coração e a nossa vida nunca é temperada para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus em certos momentos, em certas ocasiões, mas há outras ocasiões, há outros momentos na nossa vida que eu prefiro em fazer à minha maneira. Eu digo por algumas vezes, quando nós convidamos uma pessoa à nossa casa, ou ainda pelo contrário, se alguma pessoa bate à porta, toca a campainha na nossa casa, às vezes é difícil porque as pessoas começam a querer juntar isto, a juntar aquilo, para que a casa esteja mais preparada. Deus não precisa que a gente prepare a nossa casa. Deus nos aceita da maneira que nós somos. Deus perdoa os nossos pecados que nós pecamos em criança, pecamos até hoje e vamos pecar amanhã. Deus perdoa tudo isso. Há pessoas que quando vêm à nossa casa, por muitas vezes, quantos de vós, quando recebem uma visita na vossa casa, dizem, sei lá, que eles não pensem para usar o quarto de banho, ou que não pensem para isto, para aquilo, porque talvez não está tudo bem em linha, não está tudo bem amanhado. E nós só mesmo pensamos e pedimos para que eles não pensem para ir ao quarto de banho, para que não pensem isto, não pensem aquilo. Deus não quer que a gente limpe a nossa casa. Deus quer que a gente o convide para que ele entre na nossa casa suja, para que ele, o Espírito Santo, a limpe a nossa casa. Para que a nossa casa seja limpa da maneira correta. Para que a nossa casa seja limpa para a eternidade.
para que a nossa casa seja limpa de doenças, de problemas, de dificuldades, que a gente, ainda que o nosso corpo adoeça, o nosso espírito está saudável, o nosso espírito está forte, nós temos a coragem, nós temos a esperança e nós temos a confiança em Deus. É isso que Jesus pede, para que a gente seja, não é que ele diz que a gente deve ser, mas vós sois o sal da terra. Então a pergunta vem, qual é o sal que vocês têm usado? É o sal sujo, pisado, o sal misturado em outras coisas? Ou então você tem o sal que é verdadeiro, que é a palavra de Deus? A pessoa que tem o verdadeiro sal, a verdadeira palavra de Deus no seu coração, a pessoa entende e a pessoa não desanima. Porque a pessoa tem coragem, que a coragem do Espírito Santo que vive em nós é que dá essa coragem, essa força, essa confiança que a gente nunca duvida, nunca haja dúvidas do poder de Deus. Eu sei que para muitas pessoas que se encontram doentes nessa altura, que uma das coisas, um dos seus desejos maiores é em curar o seu corpo. Em receber um milagre de cura. E não havia nada que me agradasse mais do que era hoje as pessoas doentes ficarem saudáveis, as pessoas que têm problemas ficarem sem problemas, as pessoas pobres ficarem ricas. Mas também eu entendo, olhando com meus olhos de fé e olhando ao plano de Deus para a nossa vida, que se a gente todos tivesse isso, nós não precisávamos de Deus. Nós nunca se lembrávamos de Deus. Nós nunca se tornávamos filhos nem seguidores de Jesus Cristo. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer, para alguns de vós, têm que dar um passo de fé. Vocês têm que fazer uma coisa diferente. Vocês têm que fazer uma coisa que nunca fizeram na sua vida. Vocês têm que estar dispostos a perder amigos. Vocês têm que estar dispostos a fazer qualquer coisa na sua vida que nunca foi feita. E Jesus Cristo nos mostra essa lição em João 3, quando ele falou com o judeu que era mestre da lei. Pregava muito bem a religião do Velho Testamento. Mas Nicodemas nunca entendeu que tinha que nascer de novo. Vós também podem ter uma boa linguagem religiosa, costumes e tradições maravilhosas. Mas se tu nunca percebeste que tinhas que nascer de novo, se nunca entendestes que tinhas que seguir o Evangelho de Jesus Cristo, se nunca escolhestes em seguir a verdade, que é a luz e o sal, precisas para que não apodreças, para que não fiques perdido, para que não percas a vida eterna. Irmãos e irmãs, hoje é o dia. Jesus Cristo nos fala, Jesus Cristo nos mostra, e Jesus Cristo nos traz esta representação que é tão importante para nós. O nosso corpo pode ficar fraco, mas o nosso espírito deve fortalecer, ficar cada vez mais forte. Porquê? Porque nós temos a certeza absoluta do Deus que está connosco, que é o Espírito Santo, que foi enviado pelo nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Que é aquele que um dia nós vamos encontrar, é aquele que nós vamos viver para a nossa vida toda, para a vida interna, e é aquele que está olhando para nós, mesmo que nós estejamos descendo na montanha deste mundo. Nós vamos subir o mais alto. Nós vamos encontrar a saúde. Nós vamos encontrar tudo o que Deus prometeu. Se nós escolherem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há quem diz que Jesus Cristo foi obediente ao Pai porque Jesus Cristo sabia o que é que estava para acontecer. Se é essa a maneira certa, nós também sabemos o que é que está para acontecer para nós. Nós também devemos obedecer da mesma maneira ao Pai. Você tem levado alegria, esperança, vida a outras pessoas. Você é daquelas pessoas que só querem para si. Você pensa em procurar pessoas para Deus. As pessoas que têm a ignorância em relação às coisas de Deus andam perdidas e precisam do sal,
da terra e a luz do mundo. E é isso que o povo cristão é chamado para fazer na nossa vida, no nosso corpo humano. Não é quando nós morrer, mas quando nós vivemos aqui nesta terra, neste mundo, nós nascemos, nós fomos criados para testemunhar que Deus, que é Pai interno, que Deus que nos ama, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todas as pessoas. E que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e não nos abandonou, mas enviou o Espírito Santo para que a gente tenha Deus conosco. E é esse Espírito Santo que nos mostra a verdade. É esse Espírito Santo que nos faz lembrar as mensagens do Pai, a mensagem do Filho. E o Espírito Santo é aquele que nos dá coragem quando nós não temos coragem, nos dá forças quando nós não temos forças, dá-nos paciência quando nós não temos paciência, porque nós continuamos a ser humanos. Nós continuamos a cair, nós continuamos a pecar, nós continuamos a mentir, nós continuamos a fazer tantas coisas contra Deus. Quando nós vivemos contra Deus, nós vivemos como Adão e Eva. Se nós recordar a história de Adão e Eva, depois da desobediência de Adão e Eva, Deus veio fora ao jardim para o quê? Para andar com Adão e Eva como andava de antes. Deus nunca muda, Deus é sempre igual. Mas Adão descobriu e Eva que tinham pecado contra Deus. Eles estavam com vergonha de se aproximar de Deus. E nós temos que reparar, se nós não seguir a vontade de Deus, nós também vamos se envergonhar, nós também vamos ter vergonha, nós vamos se preocupar no julgamento. E é por isso que a nossa mensagem, o nosso Evangelho de Jesus Cristo, as nossas pregações, é para que não haja esse embaraço, para que não haja essa vergonha, essa dificuldade em nós se encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Mas indo para trás, para Adão e Eva se escondeu-se de Deus, mas o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus veio ao jardim e disse: Adão, Adão, onde estás tu? E de novamente Deus diz: Adão, Adão. Deus sabia onde é que estava Adão. Deus sabe onde é que tu estás. Deus sabe a tua situação. Deus até sabe o medo que tu tens. Deus conhece a tua fraqueza. Deus conhece a tua aflição. Deus conhece tudo o que estás passando. Lembra-te que Jesus Cristo passou por tudo isso. Todo o sofrimento que nós passamos pelo mundo, multiplicado mais do que 1000 vezes. Deus foi atentado pelo demónio, Deus foi atentado pelas pessoas e foi rejeitado pelas pessoas. E nós que seguimos esse caminho, nós sabemos e nós entendemos que nós vamos ser rejeitados pelas pessoas do mundo, nós vamos ser abandonados por eles. Porquê? Porque a luz entra, a luz descobre os nossos pecados. E é por causa disso que muita gente não gosta da verdade, prefere a mentira. Nicodemas, em João 3, no capítulo 3, Nicodemas preferia a ser muito grande na sua religião. Preferia ser um bom pregador para as pessoas da sua religião. Mas uma coisa que ele não queria era saber a verdade. Mas Jesus, que não mente, Jesus disse a ele: Nicodemas, em verdade te digo, tu tens que nascer de novo. Senão não vês o reino dos céus. Eu quero vos dizer, antes de terminar, para muitos de vós, eu sei que não é a mensagem mais popular, não é a mensagem agradável, mas eu vou dizer-vos a verdade. Porque, como eu digo, o Evangelho de Jesus Cristo não mente, a Bíblia não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Para muitos de vós, tem que nascer de novo. Tem que fazer uma coisa nova. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que sair do medo para a fé. Tem que sair do desanimo para o animo. Daquele ódio, daquele orgulho, para perdão e amor. Eu devia perguntar se vocês estão preparados para isso. Mas ainda vou perguntar, como eu digo, quando nós temos o nosso lugar aqui cheio, eu nunca digo para as pessoas porem as mãos no ar, porque não é justo. Mas vocês que me estão ouvindo essa mensagem agora na sua casa, ou seja onde estiver, vocês notam que precisam de um Senhor e Salvador. Para alguns de vós que estão muito doentes, como nós queremos dedicar este serviço em memória do Sr. José Freitas, que faleceu, e rezando pela família dele, para dar forças
Mas nós também temos, dando isto em memória e fazendo o serviço em memória das pessoas que estão bastante doentes, bastante tristes, bastante desanimadas. Pessoas que não têm muita saída, não veem saída. Pessoas que não têm boa notícia médica. E essas pessoas estão numa situação da vida que há uma escuridão. Essas pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam compreender que têm que dar uma coisa diferente, um passo diferente. No milagre de Caná, Jesus Cristo mandou para que os serventes trouxessem as biras da água para que se transformassem em vinho. Lembra-te que as coisas que as pessoas podiam fazer, Jesus nunca fez. Isso é o que eu vos quero ensinar hoje. Jesus não ia buscar as bilhas, Jesus não ia enchê-las de água. Isso eram coisas que os seres humanos podiam fazer. E Jesus não te vai levantar, Jesus não te vai curar, a não ser que tu te levantes e te aproximes dele. Há uma pessoa que me perguntou há alguns anos para trás qual será a minha distância. Não é minha, mas a distância da pessoa. Perguntando a mim, qual é a minha distância entre eu e Deus? Eu disse a ele, são 6 polegadas. Ele ficou a olhar para mim. 6 polegadas? Disse, é só 6 polegadas. É só ajoelha-te, pede perdão do teu coração, entrega-te a Ele e diz, Senhor, eu não entendo o que é que está acontecendo na minha vida, eu nem sequer sei qual é a razão em que está acontecendo, mas eu sei uma coisa, que tu podes fazer tudo. Tu podes me curar, tu podes me salvar, tu podes fazer, eu sou o teu servo. Faz de mim segundo a tua vontade. Tem fé em Jesus Cristo, confiança em Deus, que o que Deus faz para as pessoas que o amam é sempre o melhor para todas as pessoas. Por causa disso é que é tanto importante em nós conhecer quem é Deus. Há muitas pessoas que conhecem aquele Deus de milagres, mas começa desde milagres. Os milagres aconteciam há anos para trás no Velho Testamento, mas nunca mais aconteceu. Milagres acontecem todos os dias. Se a gente não os vê, não, a culpa não é de Deus. Há outras pessoas que dizem, eu creio, acredito neste santo ou naquela santa, neste ou naquele, mas não, coisas ensinadas fáceis. E eu estou aqui para mostrar estes 4 cantos da Bíblia Sagrada. Bem, 4 cantos, é quadrada. Se não está dentro deste quadro, não é verdade. Não é verdade porque, sabes, Deus é perfeito. Quando Deus, pelo meio do Espírito Santo e dos seres humanos, escreveu esta carta a nós, Ele não se esqueceu de nada. Não há coisa aqui que a gente possa dizer, vamos trocar, porque Ele esqueceu, só Ele não queria dizer isso, eu queria dizer era assim, não. O que está aqui está feito por completo. Por completo. Até no fim da Bíblia, diz que as pessoas que querem mudar ou diminuir, ou tirar ou pôr na Bíblia, que vai ser condenado para sempre. Porque nós não podemos mudar. E nós temos ido a muitos lugares, nós ouvimos muitas pregações que esticam a palavra de Deus para seu conforto, para ser bem. As pessoas dizem, isto não é pecado, isso foi só um erro. Tu não precisas pedir perdão a Deus, que Deus é amor. Nada disso é o Evangelho de Jesus Cristo, nada disso é a Bíblia Sagrada. E é por causa disso que eu acredito que há muita gente. Não é que a doença seja um castigo de Deus. Nós todos vamos adoecer porque nós fomos criados para viver sempre com Deus na vida interna. E por causa do primeiro pecado, nós herdamos do nosso pai Adão e Eva, nós temos que passar por este mundo, nós temos que passar por esta vida. E Jesus Cristo veio mostrar que nós podemos passar por esta vida, mas nós não precisamos obedecer ao pecado, nós não precisamos obedecer às regras deste e às regras daquele, mas nós podemos viver segundo a palavra de Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo viveu sempre à vontade de Deus. Jesus Cristo nunca pecou. Jesus Cristo nunca rejeitou a palavra de Deus, a sua vontade, mesmo em ir para a cruz. E Jesus sofreu. Jesus sabia que se ia entregar à cruz. Mas mesmo assim, antes de se entregar à cruz,
Jesus Cristo se ajoelhou, Jesus Cristo rezou ao Pai e Jesus Cristo disse: Pai, se há outra maneira deste cálice passar, que não seja pela minha morte na cruz. Ele suou sangue. Ele sentiu a agonia da morte. Ele foi apoquentado, ele passou por sofrimentos mais do que todos nós. Mas mesmo assim, depois de ele pedir ao Pai, Deus tinha um plano para salvar o mundo. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. A resposta do céu foi não. E ele disse para fazer a sua vontade, ele foi entregue à cruz. Jesus Cristo devia não ser um corpo humano como nós. Jesus Cristo foi forte, Jesus Cristo sempre obedeceu ao Pai. E nós, povo cristão, somos convidados a fazer o mesmo. Não é em obedecer ao pecado, obedecer às regras do mundo, obedecer a isto ou aquilo, mas obedecer à palavra de Deus. E se é uma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, nós devemos rejeitar e nós devemos deixar e seguir a verdade de Cristo. E há muitas pessoas hoje no mundo que pensam que são pessoas cristãs, pensam que estão seguindo a Jesus Cristo, mas estão seguindo outros ensinos. E os outros ensinos, muito bem pregados que seja, muito bonitos que possa ser, mas nunca é a verdade. Se nós contarmos uma história muito bonita, mas se nós disser que é a verdade e não é verdade, é uma mentira. Da mesma maneira, sobre Deus, há muitas pessoas, muitas igrejas, muitos lugares que dizem tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer isto. Não. Lembra-te que Jesus fez tudo por ti. Só o que tens é aceitar. E quando aceitas o que Jesus fez por ti, tu não precisas fazer mais nada senão obedecer aos seus ensinos e à sua palavra. Eu falo com muitas pessoas doentes, pessoas que pedem para oração, pessoas que falam a respeito disto e daquilo e de mais, e por muitas vezes as respostas são bastante difíceis. Mas a resposta mais simples e mais fácil que eu entendo, que eu conheço e que eu uso por muitas vezes é a verdade. E a verdade é esta: se nunca dobraste o teu joelho, nem nunca confessaste com a tua língua que Jesus que é Senhor e Salvador, nunca o recebestes, por isso não tens a relação com o Pai do céu. Jesus disse: tu não podes esconder a luz debaixo de nada. Tu não podes escolher a luz de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Da maneira em que nós vivemos, é o que nós acreditamos e é o que nós testemunhamos de Deus. Para trás, para as pessoas que se encontram em diferentes dificuldades, problemas, doenças e tudo isso, eu gosto imenso de rezar por essas pessoas. Eu tenho pessoas que pedem oração. Eu tenho aqui um livro de pessoas que põem os seus nomes para que seja para nós rezar por eles. Mas a oração mais clara e a coisa que eu posso vos dizer para vós como mensageiro de Deus é esta. E eu não quero ofender ninguém, mas quero dizer a verdade. Despe o teu orgulho. Despe tudo que te separa de Deus. Porque hoje é um novo dia. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje tu tens esta oportunidade, amanhã podes não ter, mas hoje tu tens esta oportunidade de dobrar os joelhos, se podes dobrar os joelhos, se não podes, Deus entende. Mesmo na tua cama, em qualquer lugar que tu estejas, abre os teus olhos de fé, abre o teu coração, abre a tua mente e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero não só ouvir esta mensagem, mas eu quero guardar esta mensagem. Eu quero guardar esta mensagem, esta palavra. Eu quero guardar aquelas palavras que Jesus Cristo disse: tudo que tu pedires ao Pai em meu nome, Ele o fará. Primeiro, nós temos que receber Jesus Cristo.
Para receber Jesus Cristo não precisas de ir a um lugar chamado igreja, não precisas de padre nem de pastor, nada disso. Para receber Jesus Cristo só apenas abre a porta do teu coração. Seja onde estiveres hoje, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos para que possas ver a grandeza do nome de Jesus Cristo, para que possas ver a força divina do Espírito Santo, para que possas reconhecer quem é o nosso Pai interno. Fala com Deus. Pai do céu, eu, como pecador, aqui me encontro na tua presença para receber o teu Filho, a tua oferta, Jesus Cristo. Eu sei que Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E eu sei que não tenho seguido essa verdade. Eu não tenho seguido esse caminho. Eu não tenho reconhecido como Senhor e Salvador. Mas hoje eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero a força do Espírito Santo que entra em mim para que eu seja uma testemunha tua neste mundo. Para que eu possa receber a cura, o milagre, para que eu possa receber a tua bênção, para que eu possa receber a tua oferta por completo. Eu, como pecador ou pecadora, confesso que tenho pecado. E eu sei que ainda vou pecar. Mas eu preciso da tua força divina. Eu preciso da tua salvação interna. Eu preciso de ti, Pai Santo. Pela força do Espírito Santo, eu seguirei o teu Filho Jesus Cristo, de hoje em diante. Eu procurarei em compreender e aprender a tua palavra, o teu plano, e seguir os teus caminhos, a tua palavra, e vivendo em paz. Cristo, habite realmente em todos esses corações dessas pessoas que precisam do sal e da luz do mundo. Não é fácil, mas é possível, porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos ajudar. Muito quero agradecer a todos vós que me escutar hoje, esperando para que todos vós que se encontram tristes, magoados, para que vocês sintem um sinal do Espírito Santo, um sinal de Deus na vossa vida. Mas mais importante do que sentir o Espírito Santo na vossa vida é em vocês abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar. Jesus Cristo disse: eu bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com eles. Jesus Cristo disse: se hoje quero estar na tua casa. E Jesus está dizendo: a paz de Deus esteja contigo. E Jesus hoje quer entrar na tua casa. Abre o teu coração, abre a tua porta do teu coração e deixa que Jesus entre na sua casa. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo para que o Pai interno dê forças e paz à família dos Zé Freitas. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo para que Deus envie a força, que envie o Espírito Santo no coração de tantas pessoas que se encontram tristes, doentes, em dificuldades. E para todas as pessoas que se encontram doentes hoje, que abrem o seu coração para testemunharem, que acreditam em Deus, que receberam Deus e que têm confiança que Deus tudo fará para o melhor. Até à próxima terça-feira, se Deus quiser, em português, na próxima sexta-feira em português, no próximo domingo em inglês, às 11 horas. Para alguma pessoa que queira que nós possamos fazer o serviço em memória da sua família, só basta-nos telefonar para dar o nome da pessoa. E sexta-feira será para a memória das pessoas todas, a intenção de que seja de todas as pessoas. Só quando nós fazemos o serviço na sexta-feira, a não ser que haja alguns nomes em particulares que venham, mas também pela memória da vossa família que já partiu deste mundo. Para que Nosso Senhor dê e compreenda, para que a gente compreenda que a vida interna que é uma vida saudável e é uma vida para sempre. Até sexta-feira. Muito obrigado por me escutar. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E para que sejam sempre abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muito obrigado.
a salvação. Os desejos de mim, a escuridão, abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do meu coração.